E se um simples documento, tipo um cheque ou um contrato de aluguel, pudesse ter a força de uma ordem judicial para cobrar uma dívida? Pois é, no direito brasileiro isso não só é possível, como é uma ferramenta incrível. Hoje, a gente vai mergulhar no poder da execução de título extrajudicial, basicamente um atalho e tanto na busca por justiça. Vamos entender como essa mágica funciona. Então, como a gente vai organizar essa conversa? Primeiro, vamos direto ao ponto, o problema de cobrar uma dívida. Depois a gente entende os dois caminhos possíveis, o judicial e o extrajudicial. Aí vamos focar nos documentos que abrem essa via rápida, conhecer as regras do jogo que garantem que tudo seja justo e, no final, responder aquela pergunta de $1 milhão. Por que esse atalho existe e por que ele é tão poderoso? Olha, a história toda começa com uma situação bem comum. Alguém deve um dinheiro e simplesmente não paga. O caminho normal seria um processo judicial longo, cansativo, só para provar que a dívida existe. Mas e se o próprio documento da dívida já resolvesse essa parte? É aí que o jogo muda. Pensa aí, um cheque que voltou, um aluguel atrasado, são situações que à primeira vista parecem o início de uma longa dor de cabeça na justiça. Só que a lei criou uma saída bem inteligente, um atalho que permite pular a fase mais demorada, que é a de ficar provando que a dívida é real. O papel por si só já faz esse serviço. E por que esse atalho existe? Porque existem dois tipos de títulos executivos. Pensa neles como duas chaves diferentes que abrem portas distintas no sistema judicial. Entender a diferença entre elas é o segredo de tudo. Então, a grande sacada está na origem de cada um. O título judicial, como o nome já diz, é o prêmio no final de um processo. O juiz ouve todo mundo e dá a sentença. Já o título extrajudicial é outra história. A força dele não vem de um juiz, vem da própria lei que olha para certos documentos e diz: isso aqui já é prova suficiente, pode ir direto para a cobrança. E claro, se a origem é diferente, o caminho que se segue também é. Com o título judicial em mãos, a cobrança é só mais uma fase do processo que já estava rolando. Com o título extrajudicial, não. Um processo novinho em folha é aberto do zero com uma única missão: fazer a dívida ser paga. E olha que interessante, até a forma do devedor se defender muda completamente. No caminho judicial, ele é intimado, um aviso para se manifestar. E a defesa é mais restrita, a tal da impugnação. Já no extrajudicial, o negócio é mais sério. Ele é citado, um chamado formal para pagar. E a defesa dele é bem mais ampla, os embargos à execução, que é quase como começar um processo novo para se defender. Beleza, já entendemos a diferença. Agora vamos focar no nosso personagem principal de hoje, o título extrajudicial. Afinal, que documentos são esses que a lei dá tanto poder? A lei não deixa margem para dúvida, viu? O artigo 784 do Código de Processo Civil traz a lista completa. E é uma lista taxativa, o que significa que se não está ali, já era. Não é título extrajudicial. Vamos dar uma olhada nos exemplos mais famosos. O primeiro da lista, e talvez o mais conhecido, são os títulos de crédito. Cheque, nota promissória, duplicata. Pensa assim, o cheque voltou sem fundos. Pronto. O credor não precisa provar por que recebeu aquele cheque. O próprio documento já é a prova e a ordem de cobrança, tudo junto. Agora, atenção, porque isso aqui é crucial para o dia a dia. Um contrato particular qualquer, tipo um de empréstimo entre amigos, pode virar um título executivo. Qual o segredo? Ele precisa ser assinado pelo devedor e por duas testemunhas. São essas duas assinaturas extras que dão, digamos, a superpotência para esse contrato. Outro caso super comum, o contrato de aluguel. Ele serve como título para cobrar não só o aluguel atrasado, mas também outras contas, como condomínio e IPTU, se isso estiver no contrato. Isso, na prática, é uma mão na roda para quem é proprietário de imóvel. E não pense que isso é coisa só de gente como a gente, não. O governo também usa essa ferramenta. Quando alguém deve impostos, por exemplo, o governo emite a famosa Certidão de Dívida Ativa, CDA. Esse papel também é um título extrajudicial e dá início a um processo bem específico, a chamada execução fiscal. Bom, a gente já viu o que são e quais são alguns desses títulos. Mas como é que essa cobrança, a execução, funciona na prática? Não é terra de ninguém. Existem princípios, sabe? Regras do jogo que guiam tudo para garantir que o processo seja justo e, claro, funcione. Para pensar na execução como uma construção que se apoia em alguns pilares. Tem a patrimonialidade, que diz o que pode ser pego do devedor, a utilidade, que explica o porquê da cobrança, a menor onerosidade, que define como essa cobrança deve ser feita da forma menos prejudicial possível,
e outros que definem as regras do jogo. Vamos nos concentrar nos principais. O princípio número 1, o mais fundamental, é o da patrimonialidade. A regra aqui é bem clara. A cobrança da dívida atinge os bens do devedor, o patrimônio dele, e não a pessoa física. Tirando casos raríssimos como pensão alimentícia, dívida hoje em dia não dá mais cadeia, dá perda de bens. Isso tem tudo a ver com outra ideia central. A execução tem que ser útil e não uma punição. O objetivo final não é castigar quem deve, é dar um jeito de pagar quem tem o direito de receber. A meta é resolver o problema, não é vingança. E agora a gente chega no ponto que amarra tudo o que a gente conversou. Afinal de contas, por que esse mecanismo todo é visto como um atalho? O que faz dele uma ferramenta tão poderosa e eficiente? A resposta, acredite se quiser, está escondida numa regra bem curiosa da lei, lá no artigo 785. Ele diz uma coisa que parece não fazer sentido. Mesmo que o credor tenha esse documento superpoderoso em mãos, ele pode, se quiser, ignorar tudo isso e escolher o caminho mais longo, o processo de conhecimento tradicional. Aí fica a pergunta, né? Se a pessoa pode escolher o caminho mais difícil e demorado, por que raios alguém usaria o atalho do título extrajudicial? O fato do caminho longo ser uma opção só mostra o quanto o caminho curto é valioso. E a resposta está em 3 palavras: tempo, certeza e eficiência. Tempo, porque se pula a fase mais chata e demorada de um processo. Certeza, porque o direito de cobrar já está ali, estampado no papel. E eficiência, porque a ação já começa focada no que interessa, a solução. No fim das contas, o título extrajudicial não é só um documento. É a prova de que, num direito, o caminho mais rápido, às vezes, não é um jeitinho, e sim uma ferramenta poderosa criada pela própria lei.